Olá! Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito boa tarde. Quem está aí no chat, coloca aí de onde que você está assistindo esse aulão de hoje, para eu poder saber quem que está aí, quem está comigo, para eu poder conversar com vocês. O nosso material de hoje, da nossa aula de hoje, vou deixar aqui o link no chat para vocês. Está lá no nosso canal do Telegram que nós estamos inaugurando agora, tá? Meu canal, professora Lízia Medina. Toda semana nós vamos ter aulões regulares aqui, a partir de quinta-feira. Deixa eu baixar aqui meu som. Espera aí um minuto. E aí, pronto. Só para tirar o retorno aqui. E aí nós vamos deixar toda semana materiais de questões, PDFs, mapas mentais para você estudar junto comigo ao longo dessas semanas aí que nós vamos ter aulões especiais aqui no canal do Ponto dos Concursos e no meu canal Lízia Medina. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, queridos alunos. Coloquem aí no chat a cidade de onde você está assistindo essa live para eu poder saber se você está animado, está com a sua Constituição em mãos aí. Vamos juntos! Essa é a primeira de uma série de lives, de uma série de aulões que nós vamos fazer durante esse período de quarentena, para que você não se sinta sozinho, não se sinta desanimado, para que possamos estudar juntos. Hoje vai ser uma aula estratégica sobre direito constitucional. Vamos abordar a temática Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, a parte introdutória para você compreender como que se organiza, como que se estrutura o nosso texto constitucional, como a banca CESP exige dos candidatos, quais são as expressões-chave. Eu destaquei para vocês expressões, palavras-chave que são importantes para você ficar ligado ao resolver as questões. Então vai ser uma aula com muito conteúdo. Nós vamos resolver ao longo dessa aula 30 questões e eu deixei uma coluna para você ir marcando enquanto vai resolvendo as questões comigo e ao final a gente vai conferindo o gabarito. Eu vou passar todo o gabarito para vocês e para quem for chegando aí no decorrer da aula, tá certo? Muito boa tarde, Tatiana Veiga, seja muito bem-vinda. Pessoal da Bahia, vamos chegando. Coloquem aí, pessoal, quero saber de onde que vocês estão assistindo. Para a gente poder começar, ontem eu fiquei muito triste, até comentei isso lá no meu Instagram, para você me seguir lá, Lízia Medina, meu Instagram. E ontem eu fiquei muito triste porque eu vi alguns alunos comentando que estão pensando em desistir dos concursos, desistir das provas, por conta dessa situação na qual estamos vivendo, essa situação difícil de quarentena, de falta de provas, né, por conta da suspensão das provas, de falta de perspectiva, se vamos ter concurso, se não vamos. E aí eu queria, para te dar aquele gás, para a gente entender como que está essa situação e o que a gente precisa fazer. Eu trouxe uma palavra aqui para a gente iniciar a nossa aula. Primeiro ponto, eu estava falando justamente que eu gosto muito de me inspirar nos atletas. E o Fernando Scherer, o Xuxa, que foi campeão de natação brasileira, da natação brasileira, ele falou o seguinte: bom, quando ele estava treinando para uma Olimpíada, como estava muito distante da sua prova, né, quando ele tinha longos anos de treino pela frente, o que ele fazia? Ele sempre buscava imaginar o pior cenário para poder entender qual que seria o pior cenário, qual que seria a dificuldade mais difícil que ele poderia enfrentar, para que ele pudesse elevar os seus pensamentos e manter-se firme nos treinos. E aí ele falou que tinha que imaginar o pior cenário diante dessa situação, diante da prova. Então vamos imaginar que o nosso pior cenário seria não termos prova em 2020. Tudo bem, vamos imaginar esse cenário terrível de não só a suspensão de provas no primeiro semestre, mas não temos aí os nossos esperados concursos, as nossas esperadas provas também no segundo semestre. O que vai acontecer? O fato é, em 2021, não somente os concursos previstos para o ano de 2020, com vagas autorizadas, nós já tínhamos vários editais publicados, inclusive, eles vão acontecer em 2021. Além disso, para a reestruturação do nosso país, nós vamos precisar sim da prestação dos serviços públicos. O país vai continuar acontecendo, a máquina precisa continuar funcionando, pessoal.
os concursos eles vão acontecer. Ainda que uma eventual crise econômica, que é bem provável que aconteça, nós tenhamos aí uma redução em alguns concursos da possibilidade de vagas, o fato é que os concursos eles vão continuar acontecendo, porque o nosso estado precisa continuar prestando serviços públicos. E num período de entre safra, num período dentro do qual nós sabemos que não vamos ter provas agora, o que você precisa fazer? E aí, volto a um exemplo também de atleta. Um maratonista, quando está cansado no meio da sua prova, ele não para, ele não desiste, ele apenas reduz a velocidade. Para quem é corredor de rua aí, faz corridas de provas de rua, sabe disso. Você, quando está correndo numa prova, você não para de correr simplesmente quando está cansado, quando está desanimado. Você tem que concluir aquela etapa. O certo a se fazer é o quê? Reduzir o ritmo e ir trotando. Ainda que seja um trote, mas você tem que chegar até a reta final. E o que eu sugiro para vocês é, vamos continuar plantando nossos estudos aí ao longo desse ano, sem deixar a energia cair. E se for o caso, se você realmente estiver muito desanimado, se você precisar adequar a rota, vamos imaginar, vai precisar arrumar um emprego para ajudar a pagar as contas da família, não importa. Faça isso, ajuste a sua rotina, mas mantenha-se firme no seu propósito. Se o seu sonho é uma carreira pública, se o seu sonho é um cargo público para te dar a tranquilidade, da estabilidade, olha aí, quem é concursado está tranquilo nesse momento de pandemia, né? Não está preocupado, porque os seus vencimentos vão cair lá na conta corrente. Então, se você quer isso para sua vida, não pare. Não pare, não é hora de parar, pessoal. Vamos seguir adiante e o que eu trago aqui para vocês é vamos mergulhar na banca CESP, essa banca que é uma das mais escolhidas pelos concursos públicos, pelos editais aí, para que nós possamos entender a banca, conhecer o nosso inimigo e estarmos prontos quando a nossa prova surgir, seja em 2020, seja em 2021. Vamos lá então. Tema da aula de hoje, deixa eu ver se tem mais alguém aqui no chat. Quem está aí, pessoal, coloquem aí o nome de vocês, que eu quero saber, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, podem deixar ao final, que eu respondo posteriormente. Vamos lá, então. Qual que é a nossa temática de hoje? Vamos lá. Esse evento está sendo realizado pelo Ponto dos Concursos. Eu sou a professora Lísia Medina, sou professora do Ponto dos Concursos, professora de Direito Constitucional e, além de professora, eu também sou coach de concursos públicos. E é por essa razão que, ao longo da nossa aula, vocês vão perceber que eu vou passar algumas dicas pontuais, que são estratégias de estudos que você deve aplicar durante o seu processo de estudos. O tema da nossa aula de hoje, a gente vai iniciar pelo preâmbulo do texto constitucional, pela estrutura constitucional, e eu vou lhe explicar por quê. Veja bem, meus amigos, nós fizemos uma estatística. Vou voltar aqui a câmera para a gente poder conversar, para você entender como que você tem que estar preparado para a banca CESP. Fiz uma estatística com mais de 200 itens dos 2 últimos anos da banca CESP. E eu verifiquei que mais de 70% desses itens estavam exigindo do candidato o conhecimento do texto constitucional. E eu quero mostrar a você que essa exigência por parte da banca CESP, ela não se dá de forma literal. Ou seja, apesar da banca exigir mais de 70% das questões o conhecimento do texto constitucional, faz-se necessário que o candidato tenha uma interpretação da questão. Ela não vai simplesmente copiar e colar o texto constitucional em uma assertiva de questão. Não. A banca vai exigir um pouco mais, vai utilizar às vezes nomenclaturas diversas daquelas que estão previstas na Constituição, mas quando a gente vai observar de forma mais detida, percebemos que sim, é o texto constitucional que está sendo exigido. Por isso que eu vou destacar com vocês aqui. Seria interessante para nossas próximas aulas, para hoje, quinta-feira, às 14 horas, nós teremos outra aula. Então, será toda quinta, às 14 horas, eu quero todos vocês aqui comigo.
E aí eu preciso que você venha com a sua Constituição, com a sua caneta marca-texto, para que você possa grifar. Inclusive, na próxima aula eu vou destacar quais são os incisos mais incidentes da banca CESP, de acordo com o artigo 5º. Quais incisos do artigo 5º que são os mais incidentes? Então, vocês têm que estar com caneta e papel em mãos, certo? Vamos lá, então. Se a banca cobra lei seca e se a nossa temática é justamente como a lei seca, né, a parte da legislação, direito constitucional em espécie, nós temos que compreender como que se dá essa estrutura da Constituição. Por isso que nós vamos iniciar nossa primeira questão. Ela vai versar justamente sobre a estrutura do texto constitucional. Vamos lá, meus amigos, fiquem atentos aí a essas questões. O preâmbulo da Constituição Federal não faz parte do texto constitucional propriamente dito e não possui valor normativo. Veja bem, o preâmbulo não faz parte do texto constitucional propriamente dito. Eu vou analisar esse primeiro período. Observe a segunda questão, porque eu trouxe essas duas questões de forma proposital. O preâmbulo, por estar na parte introdutória do texto constitucional e, portanto, possuir... Tá bom, só o primeiro período aqui para que nós possamos analisar. Veja bem, a primeira questão, marquem aí que eu quero saber se você está atento. Eu trouxe a primeira questão para você acordar logo de início. O preâmbulo da Constituição Federal não faz parte do texto constitucional. Essa assertiva foi considerada correta pela banca CESP. O preâmbulo, por estar na parte introdutória do texto constitucional, olha, essa segunda assertiva foi considerada errada. Mas esse primeiro período está correto, está na parte introdutória. Mas como assim? Qual que é a distinção aqui? Qual que é o ponto que eu quero chamar a atenção? A nossa Constituição, ela estrutura-se em 3 partes. A primeira parte é o preâmbulo, a segunda parte composta pelo corpo da Constituição e a terceira parte pelo ADCT. Vejam bem, o preâmbulo da Constituição, ele não faz parte do texto constitucional? Está errado, a priori está errado, porque ele integra a parte introdutória do texto constitucional. O preâmbulo é uma apresentação, é a parte introdutória do texto constitucional. Agora nós temos que ter muito cuidado, olha essa expressão, texto constitucional propriamente dito. O preâmbulo, ele integra o texto constitucional propriamente dito? Não, porque o texto constitucional propriamente dito é o corpo da Constituição. O texto constitucional propriamente dito é composto pelas normas constitucionais que constam do corpo e do ADCT. Então, vejam bem, ela não faz parte, o preâmbulo não faz parte do texto constitucional propriamente dito. Por essa razão, foi considerada correta a questão. Olha que interessante. Você tem que tomar muito cuidado com a banca CESP. Por conta de uma palavrinha, uma expressão, você pode perder uma questão. E você não pode fazer isso, né? Você tem que estar muito atento para não perder essa questão. Observe a questão número 2. O preâmbulo, por estar na parte introdutória do texto constitucional, até aqui está correto. Preâmbulo, por estar na parte introdutória do texto constitucional e, portanto, possuir relevância jurídica, por ser paradigma comparativo para a declaração de inconstitucionalidade de determinada norma infraconstitucional. O erro está na relevância jurídica, porque o Supremo Tribunal Federal adota a tese da irrelevância jurídica, vou explicar melhor, e também ele não pode servir de paradigma comparativo para a declaração de inconstitucionalidade de uma determinada norma. O ponto que eu queria mostrar aqui para vocês inicialmente
é justamente essa parte que trata da estrutura da Constituição e onde que situa-se o preâmbulo. A nossa Constituição ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é a parte preambular, é o preâmbulo. Segundo momento, nós temos o corpo constitucional, composto aí do primeiro ao artigo número 250. E a terceira parte, o ADCT, que é a parte composta por normas transitórias, normas constitucionais sim, mas são normas de caráter transitório, de efeitos, elas têm eficácia exaurida. Depois a gente vai conversar mais sobre isso. Mas o que eu quero é que você preste atenção aqui, o ponto que mais é exigido dentro do tema estrutura da Constituição, sem dúvida alguma, refere-se ao nosso preâmbulo. Vocês vão ver que todas as questões que nós vamos resolver aqui são referentes ao preâmbulo. O preâmbulo, por que eu coloquei essa imagem aí do Ulisses Guimarães apresentando a nossa Constituição lá no momento da promulgação do texto constitucional, em 5 de outubro de 1988. O preâmbulo, ele revela as intenções do poder constituinte originário, aquele que inaugura, que cria a Constituição. Ele apenas vai revelar essas intenções políticas, essas intenções principiológicas que estão escritas na nossa Constituição. Por essa razão, eu quero que você se lembre, você se recorde dessa imagem do Ulisses Guimarães segurando a nossa Constituição, apresentando-a para o Congresso Nacional e para a sociedade brasileira. Dessa forma, você vai fazer essa imagem. O nosso raciocínio ele se desenvolve muito a partir dessas imagens. Nós temos que formular imagens enquanto estamos estudando. Então você vai se recordar dessa imagem do Ulisses Guimarães apresentando a nossa Constituição, lembrando que o preâmbulo constitucional ele apenas revela essas intenções do poder constituinte originário, essas intenções, a ideologia, os princípios e os valores regentes da nossa Constituição. Isso que importa para nós, para a nossa prova, e é esse o ponto que você tem que compreender. Mas, apesar dessa relevância interpretativa do preâmbulo da Constituição, o Supremo Tribunal Federal entende que ele serve sim como vetor interpretativo. É importante destacarmos que o Supremo Tribunal Federal entende que o preâmbulo, apesar de integrar a Constituição, ele não é norma constitucional, não possui força cogente para nos obrigar, para nos impor, não cria direitos e deveres. Isso significa que se o preâmbulo não é norma, ele não pode servir de paradigma de confronto para controle de constitucionalidade. Em outras palavras, significa que se uma eventual norma infraconstitucional violar o preâmbulo do texto constitucional, não há que se falar em controle de constitucionalidade. O preâmbulo ele não serve de paradigma, de norma comparativa para fins de controle de constitucionalidade. Por quê? Porque ele não é norma, não tem força cogente. E se não é norma, ele não pode ser obrigado a ser repetido, a reproduzido nas constituições dos Estados membros da nossa federação. O Supremo Tribunal Federal entendeu, portanto, que o preâmbulo constitucional não consiste em norma de reprodução obrigatória, não sendo obrigatória a sua reprodução, a sua transcrição do texto constitucional para as constituições dos Estados membros. Agora vamos compreender como a banca CESP vai exigir do candidato, eu quero que você tenha atenção aqui, como que ela vai exigir do candidato esse conhecimento a respeito do texto constitucional. Vamos prosseguir, portanto. Embora o preâmbulo da Constituição, acompanha comigo, embora o preâmbulo da Constituição não tenha força normativa, olha aqui, embora o preâmbulo não tenha força normativa, podem os estados, ao elaborar as suas próprias leis fundamentais, porque no caso do Distrito Federal nós temos a lei orgânica, reproduzi-lo adaptando os seus termos naquilo que for cabível. Número 3, certa resposta.
Embora o preâmbulo não tenha força normativa, podem sim os estados, ao elaborar as suas próprias constituições, as suas próprias leis fundamentais, reproduzi-lo. Elas podem. Uma palavra que nós temos que tomar muito cuidado, que é muito incidente em provas de concursos em geral, e a banca CESP não é diferente, é a expressão podem. A palavra pode, deve, você deve ficar muito atento, porque a simples alteração dessa palavra por deve já alterava todo o sentido da assertiva. Número 4. O preâmbulo da Constituição é norma de reprodução obrigatória? Olha só, nós já vimos que não. O preâmbulo não é norma de reprodução obrigatória. E de caráter normativo? Errado, segundo o entendimento doutrinário sobre a matéria. Nós vimos que a número 4, portanto, está errada. Anote aí, o preâmbulo não constitui norma de reprodução obrigatória e ele é despido de caráter normativo, não nos obriga, portanto, a assertiva está errada. Questão número 5. Olha só, eu quero que você interprete comigo. A jurisprudência, vamos lá. A jurisprudência do STF considera que o preâmbulo não tem valor normativo. Desprovido de força cogente, ele não é considerado parâmetro para declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade normativa. E aí, essa questão está certa ou está errada? Ela é quase que um resumo de tudo que eu falei aqui para vocês. A resposta está correta. A jurisprudência realmente considera que o preâmbulo, grife aí de outra cor, que o preâmbulo não tem valor normativo, ele não tem força cogente, ele não é considerado parâmetro para declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade normativa. Número 6, na mesma linha, olha aí, uma questão exigindo o conhecimento da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal. Para concursos de nível médio, nós não temos essa exigência, mas eu quis trazer aqui para vocês para que possamos compreender esses aspectos doutrinários atinentes, doutrinários e jurisprudenciais, sobretudo, com relação ao preâmbulo constitucional. No entendimento do STF, o preâmbulo da Constituição não se situa no âmbito do direito, mas no domínio da política, pois reflete a posição ideológica do Constituinte de caráter principiológico. Está certa a resposta. Eu falei muito rápido, não é? Eu quero deixar um tempinho para você pensar, mas está tudo bem. Olha, a questão número 6, aqui um ponto diferente. Ele não se situa no âmbito do direito? Como assim, Elísia? Como assim, professor? Ele não está na Constituição? Por que ele não se situa no âmbito do direito? Justamente o Supremo Tribunal Federal e a doutrina majoritária compreendem que o preâmbulo ele não se situa no âmbito jurídico, já que não se trata de uma norma de força cogente. O preâmbulo ele possui um caráter histórico e possui um caráter ideológico, porque mostra justamente a nossa ideologia, a ideologia política do poder constituinte originário. E aí nós temos que compreender que ele vai se situar no âmbito da política, no âmbito político e não no âmbito jurídico. Prosseguindo. Tá dando para acompanhar aí, pessoal? Coloquem no chat que eu quero saber como é que está indo, se está tranquilo. Coloquem aí de onde que vocês estão assistindo essa aula, o que vocês estão achando, se está dando para acompanhar, para eu poder saber se está tudo ok com o som, se vocês estão me acompanhando. Seguindo, questão número 7. Atenção, a questão número 7 e a questão número 8. O preâmbulo constitucional, ele estabelece diretrizes políticas, filosóficas e ideológicas da Constituição, razão pela qual pode servir de parâmetro de interpretação e paradigma comparativo em eventual ação de declaração de inconstitucionalidade. Olha só, até aqui, ó,
preâmbulo estabelece as diretrizes políticas, filosóficas e ideológicas da Constituição, certo? Razão pela qual ele pode servir de parâmetro, pode servir de paradigma comparativo em eventual ação de declaração de inconstitucionalidade? Não, está errado. Olha aqui a expressão, olha aqui a palavra pode, como eu falei com vocês. Ele não pode servir de elemento... Ah, não, aqui, desculpem, eu errei, peço desculpas. A palavra pode aqui está se referindo, pode servir de elemento de interpretação. Aí aqui está certo. Nós já vimos que ele é vetor interpretativo. Pode servir de paradigma comparativo? Não. O erro está aqui, ó, paradigma comparativo em eventual declaração de inconstitucionalidade. Próxima questão. Quando um Estado da Federação deixa de invocar a proteção de Deus no preâmbulo de sua Constituição, quando um Estado da Federação deixa de invocar a proteção de Deus no preâmbulo de sua Constituição, contraria a Constituição Federal, pois a invocação é norma central do direito constitucional positivo brasileiro? Você já conseguiria resolver essa questão por conta dessa expressão aqui, ó, do direito positivo. Nós já vimos que o preâmbulo não é norma. Questão número 8, o preâmbulo não é norma. Quando um Estado da Federação deixa de invocar a proteção de Deus no preâmbulo de sua Constituição, ela não contraria a Constituição, porque não constitui o preâmbulo uma norma central do direito constitucional positivo. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a menção a Deus no nosso preâmbulo não viola o princípio da laicidade do nosso Estado, ou seja, o Estado brasileiro é um Estado laico que não possui uma religião oficial, embora nós já tivemos em uma outra oportunidade, né, na nossa Constituição de 1824, mas atualmente o nosso Estado é um Estado laico e essa menção a Deus não viola o princípio da laicidade. E aí, também invocado a analisar essa questão, se os Estados-membros, se um Estado-membro deixasse de fazer a menção a Deus, isso violaria uma norma central. E o Supremo entendeu que não, por conta de não se tratar o preâmbulo de norma central do texto constitucional. Lembra, ele não é uma norma de reprodução obrigatória nas normas fundamentais dos Estados-membros e do Distrito Federal. Prosseguindo. Por que eu trouxe aqui para vocês o nosso preâmbulo? Para destacar que em uma das 8 questões anteriores que nós analisamos, a banca examinadora ela exigiu o conteúdo do nosso preâmbulo. Cuidado, cuidado com isso. A banca CESP ela vai exigir que você conheça o preâmbulo, que você conheça o texto constitucional. No entanto, ela não vai copiar e colar, ela não vai transcrever, exigindo o conhecimento literal do texto constitucional. Vai exigir um pouco mais do candidato e é por isso que eu quis trazer aqui para você ficar atento. Conheça a Constituição, conheça a lei seca, mas você tem que aprender a interpretar. Por essa razão, é tão importante a resolução de questões. A sua prova ela é feita de questões. Da primeira à última questão, você vai ter assertivas para analisar. É muito importante que ao longo do seu estudo você alie o estudo da teoria, o estudo da lei seca, do texto constitucional, à resolução de questões. As questões elas podem servir de revisão, você pode escolher um dia para poder fazer uma revisão de direito constitucional, uma revisão de um determinado tema. As questões elas podem servir para aferir se você entendeu uma determinada temática, para você compreender como que a banca exige do candidato aquele conhecimento. Nós temos várias finalidades aí para resolução de questões. É muito importante que você esteja atento e que você resolva, porque vários alunos que eu acompanho chegam até a mim e eu falo, você faz questão, você sabe da importância? Ah, eu sei que é importante, eu acabo deixando para depois.
eu acabo deixando para resolver questão na véspera da prova. Não pode. As questões, a resolução de questões tem que estar inserida no seu processo de estudos regular, certo? Vamos continuar agora e vamos mudar de tema. Aqui, prepara o print. Antes de mudarmos de tema, olha aqui que eu fiz aqui para vocês. Prepara o print, dá o print aí, prepara o print. Olha aí. O preâmbulo não possui relevância jurídica, não constitui norma de reprodução obrigatória pelas constituições estaduais. O preâmbulo, ele não tem força normativa, não pode servir de parâmetro para controle de constitucionalidade, não tem força cogente e não cria direitos e obrigações. Então, nós temos aí um resumo das explanações que nós fizemos. Agora sim, vamos mudar de tema, teoria geral dos direitos fundamentais. Teoria geral dos direitos fundamentais, dentro dessa pesquisa que eu fiz, como eu falei com vocês, desses 200 itens que foram analisados, a grande parte deles, eu não trouxe aqui o percentual, vou fazer um gráfico para vocês, mas o tema que tem maior incidência na banca CESP, sem dúvida alguma, são os direitos e deveres fundamentais. Os direitos fundamentais, os direitos e deveres individuais. O que você precisa saber? Antes da gente entender como que a banca cobra e ela vai cobrar a literalidade da Constituição, a gente tem que entender qual que é a distinção entre direitos fundamentais e direitos humanos. Isso não cai, mas tem que estar claro por conta de algumas pegadinhas que nós temos, sobretudo na parte que trata dos parágrafos do artigo 5º da Constituição. Então nós temos o seguinte: os direitos fundamentais são aqueles direitos relacionados ao valor liberdade e igualdade que estão positivados no texto constitucional, positivados no ordenamento jurídico interno. Já os direitos humanos são direitos relacionados igualmente a esses valores, igualdade e liberdade, mas que já estão consagrados no plano internacional, em tratados internacionais de direitos humanos, em convenções internacionais. Essa seria a distinção que alguns doutrinadores fazem, embora não haja uma unanimidade. Tendo esse ponto de partida entre direitos humanos e direitos fundamentais, é importante também compreendermos a distinção entre os direitos e as garantias. Algumas questões exige-se essa análise, se trata de um direito ou de uma garantia constitucional. Os direitos são bens consagrados, são prerrogativas consagradas no texto constitucional. A exemplo do direito à vida, do direito à propriedade, são direitos, são prerrogativas consagradas no ordenamento jurídico interno. Agora, quando nós falamos em garantias constitucionais, são instrumentos para fazer valer o exercício de um determinado direito. Então, uma garantia, ela serve para facilitar, para instrumentalizar o exercício de um determinado direito. Por exemplo, para assegurar o direito à nossa liberdade religiosa, o exercício da nossa fé, da nossa crença religiosa, nós queremos professar essa fé, nós temos a garantia de proteção aos locais de culto. Essa é uma garantia constitucional que instrumentaliza, que viabiliza o exercício do direito à liberdade religiosa. E além dessas garantias, nós temos algumas específicas e oportunamente nós vamos ter uma aula própria de remédios constitucionais. Os remédios consistem em uma forma de garantia constitucional para facilitar, para instrumentalizar o exercício de determinados direitos. A exemplo do mandado de segurança, do habeas corpus, do habeas data, são as ações constitucionais, são remédios constitucionais. Vamos estudá-los oportunamente. Vem comigo para a gente poder entender como que a banca vai exigir essa temática de teoria geral dos direitos fundamentais, questão número 9. Observa comigo. Na Constituição, a classificação dos direitos e garantias fundamentais restringe-se a... Deixa eu pegar minha canetinha aqui para a gente já começar a riscar. Na Constituição, a classificação dos direitos e garantias fundamentais restringe-se a 3 categorias: os direitos individuais e coletivos, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos.
Estão faltando aqui os direitos sociais e os partidos políticos, certo? Então não seriam 3 categorias, seriam 5 categorias. Questão número 10. A Constituição classifica, para fins de sistematização, o gênero dos direitos e garantias fundamentais em 2 grupos: direitos e deveres individuais e coletivos e direitos sociais. Olha aí, mais uma vez, a banca CESP cobrando, né, essa questão da classificação prevista na nossa Constituição, que na verdade ela classifica em 5 categorias os direitos e garantias fundamentais, e não em 2, conforme apontado nessas questões. Prepara o print, eu trouxe para você, e não só prepara o print, aqui o ponto é: abra o seu texto constitucional, vá até o índice sistemático da Constituição da República Federativa do Brasil e observe, leia atentamente, entenda como que a nossa Constituição ela é estruturada por títulos e como que o título 2 da nossa Constituição vai organizar os direitos e garantias fundamentais em 5 categorias: direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos da nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Tem que estar na ponta da língua, porque apesar de simples, a banca ela vai exigir do candidato essa classificação. Lembrando que, como já vimos, os direitos fundamentais são normas constitucionais, são normas positivas. Lembra lá da distinção entre direitos fundamentais e direitos humanos. São normas positivas constitucionais que estão asseguradas na Constituição. Toda a Constituição de um Estado democrático de direito tem que prever um rol mínimo de direitos fundamentais. E a nossa Constituição, ela foi bastante abrangente com relação aos direitos e garantias fundamentais, por conta, inclusive, do nosso processo histórico, né? O marco que a Constituição representa e a ruptura que ela representa com o modelo anterior. Então, nós temos, sim, que compreender essa estrutura. Inclusive, a doutrina aponta que a topografia desses direitos fundamentais, logo no início do título 2 da Constituição, é justamente para mostrar a relevância desses direitos no contexto da nossa Constituição. Vamos entender, então, como que a banca vai exigir esse conhecimento. E aqui eu trouxe para vocês, eu particularmente não gosto muito, tá? Não gosto muito desses mnemônicos, mas eu sei que vocês adoram. Então está aí para você colocar um post-it na parede. Tem uma situação, teve um caso muito curioso do primeiro lugar em medicina na FUVEST que não tinha caderno. E aí foram entrevistá-lo e por que ele não tem caderno? O que acontece? Como que esse estudante conseguiu ser aprovado no primeiro lugar em medicina sem ter um caderno? A questão é, ele tinha uma parede cheia de post-its com todas as suas anotações. Fazia pequenos resumos, pequenos esquemas com as informações mais importantes para que ele pudesse recordar as fórmulas, as classificações que eram relevantes lá para a sua prova. O que eu quero que você faça, o que é comprovado cientificamente, quando você faz essas associações, quando você faz uma imagem, quando você coloca uma palavra-chave num post-it e depois revisita essa expressão, isso faz toda a diferença no seu processo de aprendizagem. Faz isso. Eu não gosto desses mnemônicos porque às vezes eu acabo esquecendo. Eu acho que você deve procurar a sua forma, mas está aí para ajudar. Lembra daquele velho desenho animado do Popeye, que levava vários socos do Brutus? Tá aqui, ó. Eu peguei isso numa plataforma de concursos, não é ideia minha, tá? Mas você pode anotar. Soco no Popeye, direitos sociais, coletivos, da nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos. E aqui uma observação, né? Dentro desse mnemônico, nós teríamos 6 categorias, porque os direitos individuais, eles estão aqui separados, direitos individuais e coletivos, né? Eles estão separados, mas é só para você
fazer um mnemônico e entender como que se dá a classificação na nossa Constituição. Outro ponto importante que é muito exigido pela banca CESP seria esse parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, que dispõe o seguinte: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Coloca um asterisco aí na sua Constituição. Esse dispositivo é muito importante, ele despenca em prova. Significa dizer que, embora os direitos fundamentais estejam concentrados no título 2, especialmente quando a gente fala de direitos e garantias individuais, né? Falamos do artigo 5º, embora estejam concentrados nos 78 incisos do artigo 5º, o fato é, os direitos fundamentais, eles podem ser encontrados ao longo de todo o texto constitucional. A nossa Constituição, ela é aberta. Isso significa que essa cláusula de abertura material prevista no artigo 5º, parágrafo 2º, significa que nós temos outros direitos decorrentes do regime adotado pelo Brasil e também dos princípios consagrados no texto constitucional. Então, nós temos direitos fundamentais expressos e direitos fundamentais implícitos, direitos que são decorrentes aí dos nossos princípios, do nosso regime, inclusive previstos em tratados internacionais de direitos humanos. O fato é que você tem que compreender que esse rol que falamos há pouco, do rol da Constituição, que consagra os direitos fundamentais, não é um rol fechado, não se trata de um rol hermético, taxativo, mas um rol aberto. Vamos voltar aqui. Questão número 11. Avançando. A Constituição Federal, deixa eu pegar minha canetinha aqui. A Constituição Federal, ao prever de forma exaustiva os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, faz que sejam desconsiderados outros direitos humanos, mesmo que estejam previstos em tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte. Observem, eu quero que você entenda, não é exaustivo. Olha as expressões, eu trouxe aqui essas duas questões juntas para que nós possamos analisar. Eu vou até circular aqui para você entender qual é a expressão que a banca vai trazer e que você precisa dominar. A Constituição, ao prever de forma exaustiva os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, faz que sejam desconsiderados outros? Errado. A questão está errada. 12. O rol dos direitos fundamentais previstos na Constituição é taxativo, isto é, o Brasil adota um sistema fechado dos direitos fundamentais. Está errado. Circule essas expressões para que você compreenda. A nossa Constituição não prevê de forma exaustiva, ela não prevê um rol taxativo, ou seja, um rol fechado. Não, nós não temos um sistema fechado, nós temos um sistema aberto. O nosso sistema é um sistema aberto. O nosso rol é um rol exemplificativo. Anote aí, exemplificativo. Portanto, a resposta está errada em ambos os casos. Muito importante o domínio dessas expressões. Questão número 13, uma questão muito simples, muito objetiva, para mostrar para você que a banca CESP também traz questões bem simples e que basta o conhecimento da literalidade da Constituição. Olha lá. No sistema democrático, a participação ativa do cidadão na vida pública implica, letra D de dado, o exercício de direitos e deveres fundamentais. O título 2 da Constituição trata dos direitos e garantias fundamentais e no capítulo 1 nós temos os deveres, direitos e deveres individuais e coletivos. Inclusive,
alguns direitos, né, alguns deveres, eles impõem justamente o respeito aos direitos fundamentais. Muito tranquila essa questão, vamos avançar. Olha aqui um ponto importante que eu trouxe para vocês. Fiz um quadro para a gente poder destacar algumas palavras-chave e alguns exemplos-chave para você memorizar. E aqui memorizar não é decorar, é que você pense a teoria geral dos direitos fundamentais e sempre tenha em mente algum exemplo e alguma expressão-chave para você já vincular a chamada dimensão ou geração de direito fundamental. Eu vou mostrar como que esse tema é exigido pela banca examinadora e você vai compreender aonde que eu quero chegar. Bom, recordando aqui alguns pontos. Os direitos fundamentais, eles não surgiram em bloco, eles não surgiram de forma fechada. Eles surgem ao longo do tempo, ao longo de toda a nossa história, e eles vão surgindo, e a doutrina identificou que são gerações ou dimensões de direito. Há uma discussão, uma crítica à expressão já consagrada geração, porque essa expressão dá a ideia de que o surgimento da segunda, da terceira e assim sucessivamente das gerações de direito excluiriam as gerações anteriores. E isso não é verdade. Os direitos fundamentais, eles são abertos, eles vão se acumulando ao longo do tempo, eles vão sendo consagrados no texto constitucional e vão se agregando ao longo do tempo. Então nós tivemos aí algumas ondas de consagração desses direitos, essas dimensões dos direitos fundamentais, e por essa razão a doutrina hoje prefere essa expressão. E aí nós temos, aqui eu só trouxe aqui um slide para você preparar o print e recordar esse ponto fundamental. Nós vamos dividir os direitos então em primeira, segunda, terceira geração, que são as que mais importam aqui para fins de prova, mas é importante entendermos que alguns doutrinadores tratam já da quarta e quinta dimensão dos direitos. E aí, o que eu quero que você dê um print nessa tela? Olha lá, hein? Dá um print bonito, depois me marca lá no Instagram, pessoal. Quero saber quem está estudando de verdade. Quem estuda de verdade vai colocar o post-it na parede, vai marcar ali, me marca no seu cantinho de estudos, tira o print da tela, me marca lá no Instagram, @LísiaMedina, que eu quero saber se você está estudando. Preparei com todo carinho para você esse quadro, para você memorizar posteriormente, deixar lá na sua parede e entender como que funcionam essas dimensões dos direitos fundamentais. Eles surgiram, portanto, em dimensões. A primeira dimensão relaciona-se ao valor liberdade. Ao valor liberdade são as chamadas liberdades individuais. Esses direitos são direcionados para o indivíduo. São direitos consagrados voltados para o indivíduo. Não vou aqui aprofundar em aspectos históricos, só quero que você se recorde. São chamados direitos civis e direitos políticos. Por exemplo, nós temos a liberdade de locomoção do indivíduo. O indivíduo, essa liberdade de locomoção, ela é direcionada ao indivíduo, é uma liberdade individual. Para que o Estado assegure essa liberdade, basta que ele não intervenha de forma ilegítima, ilegal, nessa liberdade do indivíduo. O Estado, portanto, ele tem que se abster de agir, por isso chamadas de liberdades negativas. Os direitos de primeira dimensão, chamados direitos civis e políticos, que são essas liberdades individuais, exigem do Estado um dever de abstenção, de não censurar, de não restringir, de não limitar indevidamente. Isso significa que são essas liberdades negativas. Eles possuem um caráter negativo por exigir essa conduta absenteísta por parte do Estado. O Estado tem que dar um passo atrás para respeitar esses direitos fundamentais. O Estado, nesse caso, é o Estado liberal em direito, que é o Estado em formação. E aí nós vamos ter uma transição muito lenta e paulatina para o chamado Estado social de direito. Nesse segundo momento, chamados direitos de segunda dimensão, são os direitos coletivos ou os direitos de coletividade. O valor central dos direitos de segunda dimensão é a igualdade. Busca-se uma igualdade material, ou seja, uma igualdade fática no plano da realidade.
Por isso que o valor igualdade ele é central aqui. São chamados direitos sociais, econômicos e culturais. Por exemplo, hoje, nesse momento de pandemia, nós temos o direito à saúde como um direito social. Para o Estado assegurar esse direito, ele precisa prestar a saúde, por isso chamamos de direitos prestacionais. Exigimos do Estado prestações positivas, por isso o sinal aqui é positivo. Vamos exigir, vai ter um caráter positivo, vamos exigir prestações positivas por parte do Estado, ou seja, ele precisa elaborar uma lei para organizar o Sistema Único de Saúde, ele precisa criar políticas públicas e implementá-las para assegurar aí o controle da pandemia, por exemplo, políticas de imunização e assim por diante, outras políticas mais. Ele precisa contratar hospitais, realizar hospitais de campanha, né? Construir hospitais de campanha, contratar médicos, contratar profissionais de saúde. Perceba, exige-se do Estado prestações positivas, uma atuação mais intervencionista por parte do Estado. São chamados direitos sociais, econômicos e culturais. E num terceiro momento, nós temos os direitos não voltados para o indivíduo e não voltados para uma coletividade, mas agora para o gênero humano, para toda a sociedade de massa que vivemos. Isso nunca esteve tão aflorado como nesse momento de pandemia, não é? E aí, esses direitos de terceira dimensão são relacionados ao valor solidariedade, fraternidade. São os direitos difusos e transindividuais, como os direitos ao consumidor e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse é o exemplo que você deve se recordar posteriormente. Você tem que ter um exemplo chave aí na sua cabeça. Como eu falei, nós temos a quarta e a quinta dimensão, são pouco exigidas em prova, mas eu trouxe aqui para vocês no gráfico. É importante que você tenha sempre uma palavra-chave relacionando a dimensão ou geração do direito. Se você quiser complementar ainda mais, coloque o valor que eu apontei. Primeira geração, ó, liberdade, segunda dimensão, igualdade, terceira, fraternidade. O Estado relacionado na primeira dimensão, nós temos o Estado liberal de direito. Na segunda dimensão, nós temos o Estado social de direito, chamado Estado de bem-estar social. E na terceira dimensão, o Estado constitucional de direito. Muito importante que você tenha esse quadro na sua cabeça. Você tem que saber fazer essas associações. E aí eu coloquei aqui, ó. Primeira dimensão, liberdades individuais. Segunda dimensão, eu estou com o meu cursor aqui, mas eu não estava anotando. Então, vou pegar minha caneta aqui só para a gente destacar. Liberdades individuais. Perceba, eu coloquei aqui, olha, o sinal negativo. Lembra lá da abstenção, do caráter negativo. Direitos de segunda dimensão são prestacionais, caráter positivo. Muito importante que você tenha esse quadro na sua mente. Vai ajudar, vai facilitar e muito nos seus estudos, na sua preparação. Vamos continuar então, passando para a questão de número 14. 14 e 15. Historicamente, vamos lá. Historicamente, os direitos fundamentais de primeira dimensão pressupõem um dever de abstenção. Já até deixei grifado para você destacar as expressões utilizadas pela banca CESP. Pressupõe um dever de abstenção pelo Estado, ao contrário dos direitos fundamentais de segunda dimensão, que exigem para sua concretização prestações estatais positivas. Está certa a resposta. Então, a questão, ela faz um comparativo entre a primeira dimensão com a segunda dimensão, destacando aí o dever de abstenção no primeiro caso e as prestações estatais positivas no outro. Então, negativo e positivo, para você anotar aí no seu material. Lembrando, pessoal, quem está chegando agora, o nosso material está lá no meu canal do Telegram para você baixar, imprimir e resolver conosco. Baixa lá o seu material e para a próxima aula eu também vou liberar o material com um pouco mais de antecedência para vocês acompanharem. Número 15.
Os direitos individuais, por estarem ligados ao conceito da pessoa humana e de própria personalidade, correspondem às chamadas liberdades negativas. Os direitos sociais, por sua vez, constituem as chamadas liberdades positivas e de observância obrigatória em um Estado social de direito para a concretização de uma vida digna na sociedade. Questão 14 e questão número 15 estão corretas dentro da linha que nós explicamos aqui para vocês. Questão número 16. Os direitos fundamentais considerados de primeira geração compreendem as... Eu trouxe essa questão para você ficar muito atento às expressões utilizadas pela banca CESP. Olha aí, agora ela utilizou a expressão liberdades clássicas, negativas ou formais. Anote aí, liberdades clássicas, negativas ou formais. Está correta a assertiva. São as liberdades individuais ou liberdades clássicas. Os direitos de primeira dimensão ou direitos de liberdades têm por titular o indivíduo. São oponíveis ao Estado. Traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa, ostentando subjetividade como traço característico, e são considerados direitos de resistência ou de oposição perante o Estado. Uma questão um pouco mais complexa, vou até tirar o grifo aqui para a gente voltar, para você ter o seu cuidado. Os direitos de primeira dimensão, eles são sim considerados direitos de resistência ou de oposição, justamente por conta do caráter negativo desses direitos, porque exigem uma abstenção por parte do Estado. O que quer dizer isso? Exige-se um não fazer do Estado, exige-se uma não censura, uma não interferência indevida. Por isso que nós estamos falando aqui dos direitos de liberdade, cujo titular é o indivíduo que é o titular, e, portanto, são sim oponíveis ao Estado, eles podem ser confrontados com relação ao Estado, podem ser exigidos do Estado, traduzindo-se como faculdades ou atributos da pessoa. Está certa a questão de número 17. Certa a questão número 17. Anote aí as expressões: liberdades clássicas, negativas ou formais, direitos de liberdade, direitos de resistência ou de oposição, todas essas expressões referindo-se aos direitos de primeira dimensão. Prosseguindo. Os chamados direitos coletivos, vamos lá. Mais duas questõezinhas aí sobre essa temática para a gente poder mudar o tema. Fiquem atentos. Os chamados direitos coletivos podem encontrar fundamento em toda a ordem constitucional, mesmo em torno da ordem infraconstitucional, sendo que algum deles, como o de reunião... Vou lá, pegar minha caneta. Os direitos coletivos, nós temos qual dimensão aqui, pessoal? Segunda dimensão. Podem encontrar fundamento em toda a ordem constitucional e mesmo em torno da ordem infraconstitucional, sendo que algum deles, como o de reunião e o de associação, são direitos individuais de expressão coletiva. Está certa a resposta. São direitos coletivos, sim, direitos dos trabalhadores, direito à saúde, à educação, à moradia, direitos previdenciários, e eles podem ser encontrados, sim, na ordem infraconstitucional, obviamente. Podem ser ampliados e vão ser esmiuçados pela ordem infraconstitucional. E é fato que alguns desses direitos coletivos, eles vão ser exercidos por indivíduos. Obviamente, o direito de reunião, eu só posso me reunir com outras pessoas, é um direito individual.
ele, ao ser exercido, ele vai ter uma expressão coletiva. Está certa a questão. Número 19. Quanto à geração ou dimensão dos direitos fundamentais, os direitos sociais são considerados direitos de... E aí, pessoal? Muito fácil essa, hein? Direitos sociais são considerados direitos de segunda geração ou dimensão. Resposta letra C. Prosseguindo, agora vamos às características dos direitos fundamentais. Temos características que são comuns, relevantes, e a banca CESP, ela tem várias questões, formulou várias questões atinentes a essas características. Algumas eu trouxe até repetindo para frisar bastante quais são os pontos relevantes aqui que você tem que compreender. Vamos lá, questão número 20. A característica da relatividade dos direitos fundamentais, relatividade. Então vamos lá, nossa primeira característica. A característica da relatividade dos direitos fundamentais possibilita que a própria Constituição ou legislador ordinário venham impor restrições ao exercício desses direitos. Certa resposta. 21. Direito fundamental pode sofrer limitações, mas é inadmissível que se atinja o núcleo essencial de forma que lhe desnature a essência. Vou explicar, isso também está certa a resposta. Observem, nós estamos falando aqui dos limites. É possível limitar? Limites aos direitos fundamentais. Um ponto muito importante e de muita incidência na banca CESP. Não existem direitos fundamentais absolutos. Os direitos fundamentais, eles podem sim sofrer limites, tanto pelo texto constitucional quanto pela legislação infraconstitucional. É importante compreendermos que, embora sejam direitos relevantes, de grande importância no nosso ordenamento, a exemplo do próprio direito à vida, direito à liberdade de locomoção, esses direitos, eles não são absolutos e, portanto, comportam exceções, comportam restrições, limites. A liberdade de locomoção, que nós demos aqui como exemplo, chave para os direitos de direito fundamental de primeira dimensão. Esse direito, sem dúvida, ele pode sofrer restrições. Nós temos, inclusive, a pena de previsão, a pena privativa de liberdade prevista como uma restrição à nossa liberdade de locomoção. Então, é possível, sim, restringir tanto o texto constitucional quanto a legislação infraconstitucional, restringir, limitar esse direito fundamental e assim como os demais. Portanto, trata-se dessa característica da relatividade. Os direitos fundamentais são relativos, eles podem sofrer limitações. Devemos atentar que esses limites possíveis, eles não podem, por isso que aqui é inadmissível, atingir o núcleo essencial de forma a desnaturar, a perder a essência desse próprio direito. Prosseguindo, próxima característica. Questão número 22. Olha aqui, pessoal, fiquem atentos a esses prefixos aqui, a ilimitabilidade. Um aluno mais apressado, às vezes lê limitabilidade, tem que tomar muito cuidado, fazer uma leitura com bastante cautela, com bastante calma. A ilimitabilidade é uma característica dos direitos fundamentais? Não está errado, né? Essa expressão aqui, ilimitabilidade, eles não são ilimitáveis, não, são limitáveis. É possível limitar, é possível relativizar, é possível excepcionar um direito consagrado na Constituição. Então está errada a questão de número 22. Número 23. O direito fundamental pode sofrer limitações, mas é inadmissível que se atinja o núcleo
Peço desculpas, questão repetida. Repetida. Vamos prosseguir, tá? É inadmissível que atinja o núcleo essencial de forma que lhe desnature a essência. Está certa, está repetida a questão de número 23. Prosseguindo, número 24. Estamos caminhando para o final, pessoal. Fiquem aí, estão acordados? Estão anotando tudo? Muito atentos? 24. São características inerentes aos direitos fundamentais, a sua historicidade e universalidade. Questão 24 está correta. A historicidade significa que os direitos fundamentais, eles são históricos, eles vão surgindo ao longo do tempo, ao longo da nossa história. Eles não são fechados, herméticos, não surgem em bloco. Eles vão surgindo ao longo da história, por isso são históricos. E eles são universais na medida em que são aplicáveis a todas as pessoas do gênero humano, respeitando, obviamente, aí as características de cada povo. Então, vamos lá, questão 25. A historicidade, mais uma vez, essa característica. Como característica dos direitos fundamentais, proclama que seu conteúdo se modifica e se desenvolve de acordo com o lugar e o tempo. Por isso, os direitos fundamentais podem surgir e se transformar. Está correta essa questão número 25. De acordo com o tempo e com o lugar. Não há que se falar em uma linearidade de consagração dos direitos fundamentais. Cada estado consagrou os direitos fundamentais em uma ordem, mas é importante que compreendamos que nós temos um histórico de consagração desses direitos, tá certo? De acordo com a evolução aí de cada estado. E também é importante entendermos que eles são universais, direitos fundamentais são universais, direcionados a todas as pessoas, ao gênero humano, independentemente dos limites territoriais. Claro que nós vimos que eles são consagrados e positivados na nossa Constituição, mas é importante essa característica da universalidade. Conseguimos aí concluir a questão 25, questão de número 26. Olha aí, fiquem atentos, está acabando, fiquem atentos. Se o cidadão não exercer as prerrogativas que lhe são conferidas por seus direitos fundamentais, então ele poderá a eles renunciar? E aí, sim ou não? Coloque aí no chat que eu quero saber. Se o cidadão ele não exercer, quero ver se vocês estão acordados, coloque aí no chat se está certo ou errado essa questão. Se o cidadão não exercer as prerrogativas que lhe são conferidas, ele pode renunciar? Os direitos fundamentais, eles são renunciáveis? Sim ou não? Os direitos fundamentais têm como característica a irrenunciabilidade. Isso significa que eu não posso renunciar ao meu direito. No entanto, a doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entendem que, em um certo período, dadas circunstâncias, eu posso sim reduzir o alcance desses direitos. Então, renunciar temporariamente. Mas renunciar, nesse caso, não seria abrir mão da titularidade do direito. Seria o caso, por exemplo, dos participantes do Big Brother. Então, nesse caso, eles renunciam temporariamente, circunstancialmente, à sua intimidade, à sua vida privada, ao seu direito à imagem. Então, eles vão ter reduzido o alcance desses direitos durante um determinado período, mas não deixam de ser titulares dos referidos direitos. Certo? Então, a resposta está: ele poderá renunciar. Olha aqui, ó, poderá. Ó, o poderá mais uma vez. Não poderá. Questão 26 está errada. 27. A característica da universalidade. Mais uma vez, universalidade. A característica da universalidade consiste em que todos os indivíduos sejam titulares de todos os direitos fundamentais sem distinção. Olha aí, falamos há pouco desse direito. A característica da universalidade
ela não significa, embora os direitos fundamentais eles sejam direcionados a todas as pessoas, ao gênero humano, ele deve sim ser aplicado a todas as pessoas, deve-se respeitar as particularidades de cada povo, a cultura. É importante entendermos que há sim um rol mínimo compreendido pela doutrina que deve ser assegurado para que tenhamos uma Constituição de um Estado democrático de direito, temos que ter um rol mínimo de direitos fundamentais consagrados. Mas isso não significa que todos devem ser titulares de todos os direitos sem distinção. Inclusive, é importante a gente fazer essa ressalva, direitos dos trabalhadores, por exemplo, são direitos de coletividade, direitos sociais, que só serão exercidos por trabalhadores, por quem exerce atividade de trabalho. Então não é sem distinção, essa expressão está equivocada por conta disso. 28, vamos lá. Questão número 28. A solução para conflitos de interesses decorrentes da relativização dos direitos fundamentais tanto encontra disciplina na própria Constituição, quanto permite ao intérprete, no caso concreto, decidir qual direito deverá prevalecer, considerando-se a regra da máxima observância dos direitos fundamentais envolvidos, conjugando-a com a mínima restrição. Máxima observância e mínima restrição. A resposta está, olha lá, solução de conflitos. O que nós temos aqui? Solução de conflitos decorrentes da relativização dos direitos fundamentais. Então, diante de um eventual conflito entre um direito fundamental e um outro direito fundamental consagrado na Constituição, diante de um eventual conflito, o intérprete, no caso, ele vai avaliar e entender qual direito fundamental vai prevalecer naquele caso concreto, considerando-se justamente essa regra da máxima observância dos direitos que estão envolvidos, ou seja, escolher um direito fundamental, nesse caso concreto, não quer dizer que eu vou retirar o outro, eu vou apenas restringi-lo pontualmente. Trata-se da técnica da ponderação de interesses. Veja bem, muito importante que você compreenda esse ponto. Imagine que eu tenho uma situação, um caso concreto, que haja conflito, inclusive ontem foi dia da imprensa, que haja um conflito entre a liberdade de imprensa de um lado, consagrado na Constituição, e de outro, o direito à honra, o direito à imagem, de outro lado. Então, diante de um eventual conflito, de uma aparente antinomia entre essas normas constitucionais que consagram direitos fundamentais, qual direito escolher? São direitos fundamentais, a Constituição tem que ser interpretada de forma sistemática. Como fazer? O intérprete, no caso, o magistrado, no caso concreto, ele vai avaliar qual direito fundamental, neste caso, deve preponderar. Então vamos imaginar que o direito à liberdade de imprensa, nesse caso desse conflito, ele prevalece, ele é preponderante. Isso significa que o direito à honra e à imagem, ele não será totalmente excluído, mas terá reduzido seu alcance circunstancialmente para que a liberdade de imprensa seja escolhida, seja dada a máxima efetividade nessa situação. Perceba que nesse exercício de ponderação, avalia-se qual que é o direito fundamental predominante no caso concreto. Isso significa que em uma outra situação haveria possibilidade de esses mesmos bens ou direitos que estejam em conflito, nós tenhamos aí uma solução jurídica distinta. É possível que numa outra situação o direito à honra, à vida privada, à imagem, ele se supere, ele tenha um peso maior no caso concreto. E aí, circunstancialmente, a liberdade de imprensa será reduzida, terá os seus limites, será um pouco limitada nessa situação concreta. Trata-se de um ponto muito importante, muito exigido pela banca CESP. É importante que você estude a ponderação e estude esse princípio da máxima observância dos direitos fundamentais.
E para a gente concluir, últimas questões. Vamos lá, pessoal. Coragem. Últimas questões. Os direitos fundamentais. Deixa eu pegar minha canetinha. Questão de número 29. Os direitos fundamentais são imprescritíveis, visto que podem ser exercidos ou reclamados a qualquer tempo. Está certa a resposta. A imprescritibilidade trata-se de uma outra característica dos direitos fundamentais. Isso significa que as ações para reclamar os direitos fundamentais, o exercício dos direitos fundamentais, são imprescritíveis. Então, esses direitos eles são imprescritíveis, tá certo? O não exercício não faz com que eu perca o direito fundamental, não, eu sempre posso exigir esse direito fundamental. Número 30, a imprescritibilidade dos direitos fundamentais vincula-se à sua proteção contra o decurso do tempo. Certa resposta, portanto, a última característica que nós analisamos foi a da imprescritibilidade, ponto muito importante que despenca em prova as características. Feita essa análise, olha aí, 30 questões. E aí, pessoal, coloque aí no chat, eu quero saber, olha aí, coloque aí no chat que eu quero saber o que vocês acharam dessa aula. Eu estou controlando o tempo para ser o mais objetiva possível. Fizemos 30 questões em 1 hora e 23 minutos. Tá muito bom, a gente vai adequando, mas eu penso que é importante sempre associarmos a teoria à prática. Não adianta eu resolver uma questão aqui e não abrir um parênteses para explicar detidamente para que você compreenda as expressões, a terminologia utilizada pela banca CESP. Por essa razão, o objetivo proposto da nossa aula não foi e não será nas próximas aulas de quinta-feira aprofundar nos temas. Não, eu quero que você entenda como que a banca cobra, o que é importante para você observar. Quem chegou atrasado, eu vou passar o gabarito novamente para vocês e está lá no meu canal do Telegram. Ícaro, por gentileza, coloque aí o link do nosso canal do Telegram. Estou inaugurando esse canal essa semana justamente para poder compartilhar o material com vocês, pessoal. Então vai ter mapa mental, vai ter material de questões, um slide que eu achar muito interessante para você colocar lá na sua parede. Coloca na parede e me marca. Quem gostou dessa aula, por favor, dá um likezinho aqui, não custa nada, né, gente? Dá um like, comenta aqui abaixo da aula o que você achou, comenta se você tem dúvida, comenta um tema que você queira que eu aborde nos nossos próximos aulões. É muito importante para mim ter esse feedback seu, para que a gente possa desenvolver aí legal nessas próximas semanas de quarentena. Vamos estudar juntos! Você não está sozinho nessa jornada. Chega de estudar sozinho, é muito ruim, né? A gente ficar aí nessa tristeza, que não tem prova, não tem concurso, como é que eu vou fazer? O estudo, ele é solitário, mas você não precisa estudar totalmente sozinho, você está comigo aqui nessa jornada e com o pessoal do Ponto dos Concursos. Eu sou a professora Lízia Medina, professora de Direito Constitucional do Ponto. Depois acessa lá os nossos cursos que estão na página do pontosdosconcursos.com.br para que você consiga entender qual que é o curso que está mais adequado às suas necessidades. São cursos direto ao ponto, objetivos e sempre focados na banca examinadora. E por essa razão eu montei essa aula para vocês, para destacar qual que é a estratégia de estudo, como que a banca cobra e como é que nós vamos aprender essa disciplina que é a rainha das disciplinas, que é Direito Constitucional. Não estou puxando sardinha para o meu lado, mas vocês sabem que Direito Constitucional despenca, é importantíssimo para todas as provas de concursos públicos. Para quem está fazendo, olha aí, deixa eu mandar um abraço aqui para vocês, Tatiana, Wanderson, Escorpião, obrigada pela participação, Adjaci Nascimento, Célia, Cristiane Barbosa, que bom que você gostou, Cris, obrigada pelos elogios, Tylon, muito obrigada pela participação de vocês.
Vamos lá, na quinta-feira, às 14 horas, nós vamos continuar essa aula. Eu quero que vocês estudem os parágrafos da Constituição. Vamos lá? Vamos dar continuidade, estudando a teoria geral da Constituição e venham para a próxima aula com a Constituição em mãos, que nós vamos iniciar na quinta-feira um desafio do artigo 5º. Eu vou ler junto com vocês, eu vou estudar junto com vocês, é para você entender de uma vez por todas o artigo 5º da Constituição. Se você é novo por aqui, me segue lá no Instagram, @LiziaMedina. Quem está pelo meu canal, aproveita para se inscrever aqui no canal, né, pessoal? Se você está pelo canal do Ponto, se você está pelo meu canal Lizia Medina, inscreva-se no canal, dá um like, ativa as notificações para você participar e não deixe de pegar o material antes da aula. Eu vou me organizar para poder liberar o material antes da aula, 30 minutos antes da aula, para que vocês consigam imprimir e participar resolvendo as questões, tá certo? Quem gostou dessa aula, por favor, comenta, deixa aqui embaixo. E na quinta-feira, a gente começa o desafio do artigo 5º. Vai ser incrível, vai ser épico. Eu conto com vocês, tá certo, pessoal? Beijo grande, fiquem com Deus e estamos juntos nessa jornada. Não é hora de desistir. Contem comigo aí, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.